quebra a estrutura, eu em vez de fazer logo uma inversão completa para procurar por vendas aqui, que faça um movimento de, entre aspas, subida e quebra novamente o low. Às vezes pode ser uma quebra maior, às vezes pode ser só uma pequena quebra, só assim um pequeno movimento, mas acaba por ser aqui uma nova quebra e depois inverte. Foi mais ou menos o que aconteceu aqui, ou seja, quebramos este low aqui e o preço tentou subir, mas depois voltou a criar um novo low. E acima, além de quebrar este low, ainda quebra este também. Que ainda quebra esta estrutura e não reage e deixa esta estrutura aqui em aberto. Porque isto até é um bom exemplo, ou seja, nós começamos aqui a criar um topo, basicamente uma zona de resistência aqui, não é? O que começa a atrair pessoal para vender, como podem ver, existem aqui pressão vendedora, com o preço a respeitar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e depois até começamos a ter aqui quebra de estrutura, não é? Ou seja, o preço até começa a mostrar tendências de descida. Ou seja, basicamente é uma zona em que os vendedores estão a começar a ganhar território em relação aos compradores. E às vezes até posso olhar a maneira, às vezes, como olho para o mercado, é como se estivéssemos aqui numa batalha entre compradores e vendedores, okay? Entre buyers e sellers. E portanto é isto mais ou menos que está a acontecer. Então depois temos aqui o inicial quebra de estrutura, e depois temos aqui um retest, aqui este low. E depois então fazemos aqui o fake out, não é? Já toda a gente aqui a ficar atraída para vender, como podem ver ainda existe aqui mais um bocadinho de pressão vendedora aqui dentro desta estrutura, em que o preço vai em cima e volta a descer, até que finalmente o preço quebra, não é? Criando aqui a cabeça do padrão. Deixa-me fazer aqui um bocado, puxar isto para a esquerda, não é? Acabando aqui por criar, por fazer este movimento, em que temos agora aqui o left shoulder, temos aqui de facto o preço a descer, então depois temos aqui a cabeça, não é? É mais ou menos como o head and shoulder, não é? Mas aqui a cabeça do Quasimodo, e depois o preço então desce, volta a quebrar aqui este low, basicamente confirma aqui então a possível inversão, e agora o objetivo seria então procurar por uma trade aqui à volta desta zona, alinhada aqui com o left shoulder, ok? Aqui alguns desta zona, aqui. Porquê? Porque pronto, agora temos aqui o left shoulder, temos a head, temos o lower low e depois aqui seria o right shoulder. E pronto, este em teoria é o padrão Quasimodo. Agora, este padrão aqui na realidade, ou este exemplo específico, até é muito interessante porque algo que eu também tinha mencionado até hoje no stream, que é quando estamos a criar o left shoulder, até gostamos de ver, ou algo que é interessante a procurar como confirmação, é já começarmos a ter quebra de estrutura mesmo na criação do left shoulder. Ok? Se por acaso o preço estiver só a mexer-se dessa forma, e agora criamos aqui um topo e descemos, ok? Isto aqui possivelmente também pode ser considerado, não é? Aqui o Quasimodo, para vender por aqui, mas na realidade, neste exemplo, este low não quebrou nenhuma zona de estrutura, não é? Neste caso poderia ter sido aqui, possivelmente a zona de estrutura, ou seja, podíamos era ter quebrado aqui este low e depois subir. Ou noutra situação que pode acontecer é, às vezes, a zona de estrutura que podemos procurar não precisa ser exatamente, ok? Não precisa ser exatamente esta. Pode ser que, se calhar, o preço, quando quebrou esta zona, pode ter subido aqui, criado aqui um bocado de estrutura, subiu, e agora sim, com este low, se criarmos aqui uma pequena estrutura, o preço subiu, e na realidade o preço acaba por quebrar aqui estrutura também. Ok? Portanto, pode ser aqui mais uma estrutura intermédia, ao invés de ser assim uma estrutura tão grande. Mas isto aqui já começa a dar indícios, de facto, o preço está a dar intenções de querer descer. Portanto, esta estrutura nem sempre podia ser este último low visível, talvez no gráfico de 4 horas, ou etc. Pode ser que uma estrutura inferior, talvez visível só no gráfico de 15 minutos, que é um bocado o que aconteceu aqui. Não é? Possivelmente, o que poderíamos ter o exemplo daqui seria o preço, se calhar o low até é mais importante, até podia ser este, ou seja, se calhar até estávamos à procura, isto é que seria o padrão, whatever, o padrão ideal. Assim muito maior, e se calhar era esperar pela quebra deste low, mas na realidade criamos esta estrutura, dá para ver claramente que é uma estrutura a ser criada aqui, uma range, que com claro nível de resistência, claro nível de suporte, e depois o preço acaba por quebrar, e então depois temos o padrão a funcionar. Ok? Portanto, isto é algo a dar atenção, aqui o pormenor da quebra deste low. O alemão é que não é fácil de aprender, mas o resto é muito bom. Yeah. Acredito.
acredito. Pessoal, se tiverem perguntas aqui sobre o Quasimodo, é a favor perguntar, ou se não conhecerem a estratégia, o padrão, é a favor também perguntarem. O que é que depois é outro detalhe aqui também é importante perceber, ok? E nós até já falámos sobre esse vídeo, que é onde é que devíamos procurar pivot trade quando o padrão se conclui, ok? Ou seja, quando o preço agora está a subir aqui, onde é que devíamos procurar pivot trade? E nós já analisámos isso, acho que é para aí no segundo ou terceiro vídeo que fizemos, que é identificar aqui dentro do topo, dentro da cabeça, onde é que estão as ordens, as fresh orders, ok? Onde é que estão as ordens frescas aqui que o preço poderá ir buscar? Estamos a falar de supply, ou order blocks, ou seja lá o que vocês quiserem falar aqui, ok? E que normalmente, da maneira como eu identifico, normalmente existem três zonas que podem existir. Uma será mesmo, ou seja, na criação aqui do topo, será mais ou menos aqui o extremo do extremo, outra poderá ser aqui uma outra supply intermédia e depois a outra é mais ou menos alinhada com a antiga zona de suporte de resistência e que pode ser aqui, não é? Basicamente temos de ter três zonas aqui em que podemos procurar por pivot trade. Às vezes estas zonas são as mesmas, portanto às vezes elas coincidem, às vezes esta aqui coincide com esta, ou esta aqui, normalmente esta é, mas coincide com esta. O que acontece às vezes é que esta aqui já toca ali e portanto invalida esta para o futuro. Portanto isso também é a situação aqui. Mas pronto, outra situação aqui que é importante analisar é na criação do left shoulder. Um erro que algum pessoal faz é que quando temos o padrão Quasimodo, escolher aqui outra cor, quando temos aqui o padrão Quasimodo, há muito pessoal que pensa que devíamos ter a reação exatamente quase ao PIP aqui do left shoulder, ok? Portanto, o preço basicamente que iria quase reagir ao PIP aqui deste left shoulder. E essa não é a realidade, ok? Ou não precisa de ser a realidade. Na realidade, aquilo que interessa é identificar, definir aqui a linha horizontal do left shoulder para a direita, mas depois é procurar pelo price action que foi criado alguns aqui, ok? Portanto, é procurar aqui dentro da estrutura que possa ser criada, e às vezes essa estrutura pode ser maior. Ou se o preço já desceu e fez este tipo de movimento, imagina que o preço está aqui, desce, sobe e desce, a estrutura toda e depois começa a descer aqui, ok? A estrutura nesta situação é isto, ok? Ou se tivesse descido um bocadinho mais, seria um bocadinho menor. Portanto, já podemos estar a procurar um bocadinho aqui ou até lá acima e não precisa ser exatamente aqui na linha. Que é mais ou menos o que aconteceu aqui. Ok? Vamos já tentar eliminar isto. Se estiver a ser confuso, pessoal, digam. Portanto, o que é que nós temos aqui? Deixa eu eliminar esta. Ok, como podem ver, temos aqui a linha do left shoulder, mas depois temos este todo, entre aspas, price action aqui a ser criado. Dentro desta zona, ou seja, o preço vem aqui, sobe, desce, cria aqui outra supply e depois desce, não é? E portanto toda esta zona é aquela zona, é o que interessa, ok? Esta zona toda corresponde aqui ao left shoulder, na realidade. E portanto o preço ao reagir aqui, entre aspas, já faz parte do Quasimodo, ou seja, não há necessidade que realmente o preço tenha que vir aqui ao extremo. O preço ainda pode lá voltar, ok? Pode ser que ainda de facto existam ordens aqui à espera, mas esta zona aqui já seria válida para transacionar em relação ao Quasimodo, que é o kink aqui relacionado a este left shoulder aqui. Quando se captura a liquidez entre a força, oferta e demanda, um segundo. Quando se captura a liquidez entre força, oferta e demanda, Rafael, podes, entre aspas, fazer perguntas de outra forma? Não estou a perceber. Só se alguém perceber o que o Rafael está a dizer, que me traduz, entre aspas, que eu não estou a perceber. Ou seja, quando se captura a liquidez entre a força ou demanda, se eu concordo. Ou estás-me a perguntar se a liquidez normalmente existe entre uma força de oferta, entre oferta e demanda. Tens que fazer perguntas de outra forma. Portanto, isto é um bom exemplo. E depois então o preço. Outro fator que eu também tinha mencionado, até tinha dito com o Jonathan quando estávamos a conversar, é que na realidade aquilo que eu gosto de ver é quando
quando temos aqui uma quebra de estrutura, ok? Portanto, se o preço estiver a mexer-se, a movimentar-se, e se de repente o preço quebrar aqui este low, eu não gosto de ver o preço, ou seja, quando nós criamos este low, eu não gosto de ver logo o preço a inverter automaticamente, ok? Isso normalmente acaba por criar um novo topo ao invés de respeitar o topo. Aquilo que eu gosto de ver é, na realidade, o preço descer um bocadinho, ou entre aspas, inverter, mas acabar por criar um segundo low. Ok? Portanto, eu gosto de existir, ou seja, quebra a estrutura, eu em vez de fazer logo uma inversão completa para procurar por vendas aqui, que faça um movimento de, entre aspas, subida e quebra novamente o low. Às vezes pode ser uma quebra maior, às vezes pode ser só uma pequena quebra, só assim um pequeno movimento, mas acaba por ser aqui uma nova quebra e depois inverte. Foi mais ou menos o que aconteceu aqui, ou seja, quebramos este low aqui, e o preço tentou subir, mas depois voltou a criar um novo low. E acima, além de quebrar este low, ainda quebra este também. Okay? Ainda quebra esta estrutura e não reage e deixa esta estrutura aqui em aberto. Okay? Portanto, até temos este espaço aqui que eventualmente o preço queira preencher, e com a quebra deste low, na realidade até abre o espaço para que realmente queira ir a esta zona. E portanto, quando estão à procura pela vossa short ou venda aqui nesta zona, um dos primeiros target a procurar seria aqui. Portanto, é simples, é procurar pelo próximo espaço que está aberto, que o preço, entre aspas, quebrou. Como é óbvio, um dos primeiros targets, se quiserem, é só aqui no retest deste low, só para, entre aspas, serem um bocadinho mais conservadores, mas em teoria o primeiro target seria mais dentro desta zona. Pelo menos podíamos esperar que o preço realmente se direcione e preencha este espaço aqui. Portanto, nesta situação também tivemos este pormenor, que na minha opinião é muito importante quando estamos a procurar por inversões do mercado, principalmente quando queremos estar a vender double tops, ok? Ou interessados em vender alguns aqui, é ter este segundo movimento aqui. Portanto, isto também aconteceu. Além disso, depois também tivemos a compression, não é? Podem ver que o preço, à medida que foi subindo, já estava a perder força. Portanto, nem sequer foi uma subida muito agressiva, não é? Não é que o preço tenha feito isto e tenha feito logo aqui um movimento, não. O preço até faz isto e depois faz isto, não é? Uma zona de compression aqui muito forte, sobe, desce, até que de repente, quando inverte, tem caminho aberto para continuar a descer. Portanto, mesmo esta approach aqui para a zona também foi muito boa. Portanto, este padrão, perfeito. Muito boa mesmo, praticamente todos os fatores aqui a funcionarem de uma forma muito boa para uma trade. E depois até a continuação. Depois também a continuação aqui do padrão de Quasimodo é depois a trend continuation setup, não é? Ou seja, depois do preço então vir aqui, eventualmente quando voltarmos a quebrar aqui este low, pode existir muito bem à volta desta zona entre aspas, uma trade de continuação, às vezes até à volta desta zona aqui, esperar a continuação do preço agora aqui a descer, e agora sim poderá continuar a descer. Ok? Portanto, alguns aqui pode-se procurar por uma nova venda, mais ou menos o que aconteceu aqui também. Isto é um bocadinho avançado, ok? Isto aqui não é simplesmente estar a olhar para um padrão de Head and Shoulder ou Quasimodo ou inversão de Head and Shoulder e tentar ir entre aspas, pela teoria do exemplo clássico, ok? Existe muito mais complexidade, como podem ver, em cada um destes processos quando estamos a transacionar o padrão, pode levar ao sucesso ou aumentar a percentagem de sucesso do padrão, o detalhe do left shoulder quebrar a estrutura, o detalhe deste duplo segundo low a ser quebrado, a maneira como o preço realmente se aproxima da zona em que estamos interessados, a maneira do espaço que existe em relação ao target, e todas essas situações ou seja, há muito detalhe a realmente a procurar-se aqui, e acima de tudo, e algo que também iremos verificar no futuro, é que a única trade que nós podemos transacionar não é apenas esta, ok? Não é apenas no regresso aqui ao left shoulder, a única trade disponível para se ter. Na realidade, há a maneira de transacionar cada um destas fases. Há a maneira de transacionar mesmo aqui o left shoulder, há a maneira de transacionar a cabeça e já esperar por este movimento, há a maneira para transacionar este movimento de retrace para cima, e depois então esta trade aqui da conclusão do padrão, e depois também pode existir aqui a continuação do padrão
de descida à medida que vamos quebrando novas estruturas e aqui esta continuação, ok? Basicamente podemos ter uma trade, 2 trades, 3 trades, 4 trades e depois eventualmente 5. Isto na criação do padrão do Quasimodo. E cada uma destas trades tem targets e tens possíveis zonas de entrada diferentes ou confirmação de entrada diferentes e tens targets diferentes e tens talvez zonas de stop loss diferentes também para cada uma destas zonas. Isto podemos falar disso também noutro stream.